Olá, imortais! Hoje, nossa atenção se volta para uma figura que se movia com a graça de uma sombra nos corredores dourados da capital. Um homem de palavras polidas e sorrisos calculados. Um arquiteto de ilusões que regia os jogos vorazes não apenas com eficiência, mas com uma camada de algo mais. Indecifrável, ele parecia à primeira vista um servo leal do sistema, um produtor de televisão ou um oficial que garantia que o espetáculo macabro corresse sem falhas aparentes, sempre pronto com uma palavra tranquilizadora ou uma edição inteligente para suavizar as arestas mais brutais para o público. Contudo, por trás da fachada de profissionalismo da capital havia indícios de uma mente complexa, um jogador que entendia as regras do jogo em um nível muito mais profundo, talvez até mesmo buscando alterá-las sutilmente por dentro. Ele oferecia ajuda inesperada, sussurrava avisos enigmáticos e parecia estar sempre um passo à frente, manipulando não apenas as imagens, mas talvez os próprios jogadores. Seu nome ecoa com estratégia e segredo. Plutarch Heresby. Aqui, imortal, encontramos um desafio fascinante imposto pela própria natureza da obra Jogos Vorazes Amanhecer na Colheita. Este livro, focado nos eventos do 50º Jogos Vorazes, nos apresenta Plutarch Heresby, já como uma figura adulta, atuando nos bastidores da capital. Ele surge como um homem de certa influência, vestido em um macacão roxo, capaz de interagir e até intervir com figuras como Drusilla Sinclair e os pacificadores durante a caótica colheita do Distrito 12. Plutarch Heresby emerge das sombras da capital, não como um idealizador dos jogos, papel que sabemos ele assumiria mais tarde, mas como uma figura influente nos bastidores da produção midiática e da gestão da narrativa dos Jogos Vorazes. Sua primeira aparição significativa ocorre em meio ao caos absoluto da colheita do Distrito 12, um evento já tenso por ser o segundo massacre quaternário, assim como a gente sabe, com o dobro de tributos, mas que descamba para a violência explícita com a tentativa de fuga e a execução pública de Woodbine Chance. É neste cenário de desordem, com pacificadores atirando e a transmissão ao vivo ameaçada, que Plutarch intervém, revelando sua função e sua mentalidade pragmática. Vestido ali com seu macacão roxo, ele surge para conter os danos, não os danos humanos, mas os danos à imagem da capital e à continuidade do espetáculo. Sua interação inicial com Drusilla Sinclair, a escolta cheia de cirurgia plástica e cruel do Distrito 12, é reveladora. Enquanto Drusilla está preocupada com a logística imediata e a brutalidade, "Atire naquela garota!", referindo-se a Lenore Dove, Plutarch demonstra uma compreensão mais sofisticada do que a audiência da capital consome. Ele intervém para salvar Lenore Dove da execução sumária, não por compaixão, aparentemente, mas por reconhecer seu valor narrativo, onde até a dor e o luto são mercadorias a serem exploradas para engajamento emocional. Ele já opera com a lógica de um produtor, de um mestre das aparências. Sua presença acalma ligeiramente a situação, redirecionando assim o foco de Drusilla e dos pacificadores. Ele demonstra autoridade, mesmo não sendo a figura de maior patente ali, gesticulando para sua equipe e buscando controlar a narrativa visual. Ele sugere usar a filmagem dos pacificadores controlando a multidão para reforçar o ângulo, o lema ali da capital: sem pacificadores, sem paz, mostrando assim sua capacidade de transformar até mesmo a falha da capital e manter ali a ordem em uma peça de propaganda. A seguir ali, Plutarch desempenha um papel crucial na manipulação direta da colheita após Hamish Abernathy ser selecionado como substituto de Woodbine. Ele é quem lida com a fúria e a confusão de Drusilla, quem rapidamente anota os nomes corretos para a leitura forjada e que instrui Hamish sobre como se comportar para evitar a morte imediata. Ele fala para ele: "Ela vai te matar num estalo se você aprontar de novo." Ele se posiciona ali como um intermediário, um manipulador que garante a transição suave, pelo menos ali na tela, do caos para a ordem forçada exigida pela transmissão. Sua calma e profissionalismo contrasta agudamente com a histeria de Drusilla e a brutalidade crua do evento. Talvez seu papel mais significativo e moralmente mais ambíguo venha da sequência da colheita, quando as famílias deveriam se despedir dos tributos,
Drusila, lógico, enfurecida pela exibição ultrajante ali, tudo que ocorreu, nega esse direito aos tributos do Distrito 12. E é Plutarque quem intervém novamente. Mas dessa vez sob o pretexto ali de precisar de close ali das reações do público no momento da colheita. Lógico que para a recapitulação. Ele negocia com Drusila, oferecendo um adiamento mínimo em troca da filmagem da dor das famílias. O processo que se segue é profundamente perturbador. Plutarque dirige a mãe e o irmão de Hamish, instruindo eles ali a recriar o choque e tristeza múltiplas vezes para a câmera. Ele extrai a emoção crua, transformando o luto genuíno em conteúdo televisivo. Embora ele conceda a Hamish 2 minutos preciosos de despedida real, como parte do acordo. O ato de forçar a performance de dor revela a desumanidade inerente ao sistema que ele serve. Ele não é apenas um observador passivo. Ele é um participante ativo ali na exploração do sofrimento humano para fins de entretenimento e controle. No entanto, é também nesse momento que vemos uma centelha ali de algo diferente, quando Hamish explode com ele, exigindo que Plutarque pare de torturar sua família. E ele fala o seguinte: chega, você já tem o suficiente. E Plutarque acaba cedendo. Ele não insiste, ele permite a despedida. Aí agora aqui seria o limite profissional ou um lampejo de decência? Isso fica subtendido. O livro não deixa claro, mas algo mais complexo começa a se formar. Mais tarde, no trem, Plutarque mostra a Hamish a versão editada da colheita do Distrito 12, uma obra-prima de manipulação que elimina completamente o caos, a violência e o sorteio irregular de Hamish. Ele explica sua técnica como uma pequena embaralhada, ali de cartas, vamos dizer, para ajudar os tributos. Uma admissão franca de sua habilidade em distorcer a realidade para criar a narrativa desejada pela capital. Ele justifica isso como uma necessidade para vender os tributos aos patrocinadores, argumentando que a verdade crua, a cabeça explodida de Chance, o controle da multidão e Hamish atacando os pacificadores seria ali, lógico, prejudicial. E quando confrontado por Lowella sobre isso ser uma trapaça, ele oferece uma resposta evasiva. É e não é, reforçando sua posição como um operador dentro das regras distorcidas do sistema. Ele está tentando apresentar Hamish na melhor luz possível, mas essa luz é artificial, construída sobre mentiras e omissões. A conversa que se segue entre Plutarque, Hamish e Ringina no ginásio de treinamento é talvez a mais reveladora sobre a complexidade de Plutarque nessa obra. Ele não se contenta em ser apenas um funcionário da capital. Ele provoca Hamish com perguntas filosóficas sobre a natureza da submissão dos distritos. Ele fala assim: por que vocês se submetem a tudo isso? E continua pressionando, questionando a justificativa de medo diante da superioridade numérica dos distritos. Ele não parece estar zombando, mas genuinamente curioso, quase testando as águas da rebeldia latente ali de Hamish. Suas palavras sobre o que não tem justificativa ali do arranjo em que todos eles entraram, e a necessidade de pensar sobre isso, soam quase como um convite sutil à reflexão, se não à resistência. É uma conversa perigosa, especialmente vinda de alguém em sua posição. Ele demonstra conhecer os argumentos da capital, mas também parece questioná-los internamente. O clímax da participação de Plutarque no livro é sua ação mais ousada e inexplicável dentro da lógica da capital: facilitar a chamada telefônica entre Hamish e Lenore Dove. Este ato, realizado em segredo na sua própria casa, a mansão Haversby, é um risco monumental. Ele admite que isso poderia custar-lhe caro se descoberto, comparando o risco a comer as ostras envenenadas que aparentemente mataram o mestre de desfile, Incitatus Lomi, por conta do desastre do desfile dos tributos, que acabou com vários feridos e com a morte da colega de distrito de Hamish, Lowella. Sua justificativa para Hamish é que ele precisa da confiança de Hamish para transmitir informações cruciais sobre como quebrar a arena. Ele fornece a Hamish, lógico, 2 informações vitais, mas disfarçadas, E o sol da arena está sincronizado com o sol real, permitindo a orientação ali na arena durante os jogos, e que os bermas, que é como a jardineira de Plutarque chama os montes ali de terra cobertos de flores e que servirão, lógico, de portais para os bestantes entrarem e saírem ali da arena.
Ele então faz sua declaração mais direta e subversiva. Ele fala assim: chega de submissão implícita de sua parte, Hamish Abernathy. Exploda aquele tanque de água até os céus. O país inteiro precisa que você faça isso. E isso é, lógico, uma ordem direta para sabotar a arena. Um ato de traição contra a capital vindo de um de seus operadores. Sua motivação final permanece ambígua. Seria ali um desejo genuíno por liberdade, uma tentativa de manipular Hamish ali para seus próprios fins, ou parte de um plano rebelde muito maior. Deixa aí nos comentários, tá, o que você acha. Agora, continuando, o livro ali, ele deixa como um enigma, tá, gente? Um homem da capital que conhece suas regras, manipula sua mídia, mas que também parece questionar sua fundação e está disposto a arriscar tudo para facilitar um ato de rebelião. Sua participação em Amanhecer na Colheita estabelece Plutarque não apenas como um jogador ali habilidoso, mas como uma potencial chave, sabe, na engrenagem maior da revolução que viria ali anos depois, como a gente sabe, com Katniss Everdeen. Entendido, imortal? O jogo chega ao fim, os jogadores deixam o palco, mas as sombras nos bastidores continuam a se mover. Vamos lançar nosso olhar final sobre o mestre das aparências. Há caminhos, lógico, que são claros, banhados pela luz implacável das arenas ou pelos holofotes da capital. São as trilhas dos tributos, dos mártires, dos vitoriosos e dos tiranos. Seus passos são televisionados, suas histórias editadas, suas vitórias e derrotas consumidas pelas massas, mas existem outros percursos, trilhados ali nas sombras, nos corredores silenciosos do poder, onde as verdadeiras apostas são feitas e os roteiros são reescritos longe dos olhos do público. Ele se moveu como um fantasma na máquina, um herdeiro e um nome antigo que conhecia as engrenagens do sistema por dentro. Para a capital, ele era um produtor eficiente, um servo leal, garantindo que o espetáculo prosseguisse. Para os distritos, uma face polida de opressão. Mas por trás do profissionalismo calculado havia um jogador diferente. Um que fazia perguntas perigosas, que via o tabuleiro inteiro e talvez apenas o caminho que ele trilha não está no mapa oficial de Panem. É um desvio perigoso, uma aposta alta em um jogo onde perder significa mais do que a morte. Qual é o seu destino final? Apenas as sombras sabem. E assim mostramos um vislumbre de uma mente ali que fica arquitetando uma narrativa cujo próprio enredo estava apenas começando a se desenrolar. E por hoje é só, imortais. Lembre-se, nem todo jogador revela sua mão. Então, imortais, como sempre, até a próxima!